Daí, pessoal, mais uma resolução. Arquimedes descobriu um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Quantos vértices possui esse poliedro? Então, esse poliedro aí que o Arquimedes descobriu, inspirador da bola de 1970, se não me engano, chamada de Telsat. Esta bola, Telsat, em função de que ela tinha uma semelhança com um satélite, né, que foi lançado na época. Então aí essa bola, como tinha um aspecto semelhante ao satélite, ficou apelidada, né, com o nome do satélite. É uma história assim, mais ou menos, sobre essa bola aí de 1970. Mas enfim, esse poliedro, então, ele tem 12 faces pentagonais. Tem 12 pentágonos, eu vou colocar aqui, ó. 12 pentágonos, mais ou menos uma coisa assim, ó. Certo? E tem 20 faces hexagonais. 20 faces hexagonais. Ok, e aí pergunta quantos vértices tem esse poliedro. Bom, tá falando em faces, tá falando em vértices. Eu vou usar o que? A relação de Euler, né? A relação de Euler diz o seguinte, que o número de vértices mais o número de faces de um poliedro é igual ao número de arestas somado com duas unidades. Então isso vale para qualquer poliedro convexo e para uma boa parte dos poliedros côncavos. Então, como esse poliedro ele é convexo, então obrigatoriamente ele respeita, né, esta lei de Euler, né, relação de Euler, Leonhard Euler. Bom, então eu preciso calcular aí o número de vértices a partir das faces das arestas. Então vou botar aqui, ó, vértices mais faces igual a arestas mais 2. Então vou começar a resolver isso. O número de vértices eu não sei, é o que ele está pedindo, né? Quantos vértices? Mais número de faces. Bom, o número de faces eu sei, porque eu vou somar aqui, ó. Eu tenho 12 faces pentagonais com 20 faces hexagonais. Total de faces são 32. V mais 32 igual. O número de arestas que eu não tenho no exercício de forma direta. Mas aí tu pensa comigo. Eu tenho faces pentagonais e tenho faces hexagonais. Assim, ó. Mais ou menos. Ok? Então eu tenho 12 peças com esse formato pentagonal e 20 peças com esse formato hexagonal. Então observa que o número de arestas, a princípio, 12 vezes, aqui ó, 12 vezes 5. Porque eu tenho 5 lados em cada pentágono. E da mesma forma que eu tenho 20 hexágonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 vezes 6 hexágonos. Então eu tenho 12 vezes 5, 60, e 20 vezes 6, 120. Então, a princípio, aí eu tenho 180 arestas. Mas aí pensa que essas figuras, esses 12 pentágonos e esses 20 hexágonos, eles serão colados, né, serão justapostos um ao outro, ou uns aos outros, de forma a formar o sólido. Então, eu posso dizer, por exemplo, que esta aresta aqui, ou esse lado do polígono aqui desse pentágono, vai ser justaposta, vai ser colada com essa aresta aqui, para justamente formar, né, começar a dar formato aí ao sólido. Então observa que de duas arestas, ou de dois lados, formou-se uma única aresta, porque elas duas as duas ficam se colando, ficam se justapondo. Então eu preciso dividir, isso é bem importante, dividir esse 180 por 2. Então isso é um procedimento padrão desse tipo de exercício. Tu vai multiplicar o número de lados pela quantidade de peças ou de faces, e aí vai somar e vai dividir por 2. E aí 180 por 2 eu tenho 90. Aí sim é o número verdadeiro de arestas.
substitui, portanto, aqui 90, aqui mais 2 da fórmula, V igual 90 mais 2, 92, diminui 32, e o número de vértices, então, 92 menos 32, 60, e eu estou falando da letra C, ok? Então era isso, né? A relação de Euler. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Forte abraço e até a próxima.